Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E hoje é dia 2 de maio de 2024 e o nosso manancial de hoje pede para que seja cantado o hino do cantor cristão de número 13. Ele é um hino bem pequenininho, tem apenas 4 linhas, né? Depois eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo esse hino para que nós possamos ouvi-lo. Mas eu sempre leio a letra do hino, tá bom? O número do hino do cantor cristão é o número 13, título Adoração a Deus. Bendigam a Deus, glorioso Senhor, e com gratidão lhe rendam louvor. Amigo dos homens, fiel defensor, que os guarda seguros no seu amplo amor. Aleluia, amém. E o manancial de hoje, que foi inspirado pela passagem bíblica de Gênesis 6, 9, Gênesis 7, do 1 ao 5 e 8, versículo 20. Só que eu estava olhando aqui e eu achei melhor ler toda essa passagem, todos os 3 capítulos de Gênesis que vem aqui pedindo, inteiro, que é a história, né, que fala sobre o dilúvio da Arca de Noé, a corrupção da humanidade. Então eu vou estar lendo Gênesis 6, 7 e 8, tá bom? Que eu achei melhor, mas fica mais completo o nosso manancial. Vamos lá? A corrupção da humanidade, Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7.
Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. O dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 10º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca.
Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pela história bíblica que o Senhor nos concedeu a leitura. E agora vamos para a leitura do nosso manancial, que foi inspirado por essa passagem. A autora do manancial de hoje é a Cleilma Heiker, com o título Deus é Bom. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus cuida bem de nós. Ao lermos a história de Noé, é possível vislumbrar o cuidado e provisão de Deus para com ele, com sua família e todos os seres humanos. Inclusive, notamos também os planos divinos de livramento e propósito para aqueles que andam com o Senhor. Sou prova disso e creio que você também seja. Em minha leitura bíblica anual, enquanto relia a história de Noé, deparei-me com o tempo em que eles ficaram na arca, pouco menos de 1 ano, tempo relativamente curto comparado ao tempo que Noé levou anunciando a destruição da terra pelo dilúvio. Acerca da vida de Noé e do tempo que passou na arca com sua família e com os animais, Gênesis 7, do 2 ao 3, 8 ao 9, quando enfrentaram inúmeras dificuldades e desafios, aprendemos algumas lições. Primeiro, o Senhor Deus sempre cumpre os seus propósitos em nossas vidas e provê tudo de que precisamos. Segundo, é possível lidar e viver em harmonia com os outros seres vivos e com a natureza. Terceiro, Noé era justo, íntegro e andava com Deus, por isso ouviu e obedeceu à sua voz. Gênesis 7, 5. Quarto, quando ouvimos a voz do Senhor e agimos conforme as suas instruções, desfrutamos de muitas bênçãos e vivemos o que Ele tem de melhor para nós e para os nossos. Foi assim com Noé. Ele não apenas venceu todos os obstáculos, justamente com a sua família, mas teve seus dias prolongados sobre a terra. Gênesis 7, 6, 9, 28 ao 29. A bondade, o cuidado e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida. Amém. Glória a Deus. Pura verdade, a bondade do Senhor nos acompanha, né? Todo momento. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. O cuidado do Senhor nas pequenas coisas e nas grandiosas coisas, né? Estão a todo momento em nossas vidas, né? Se formos gratos a Deus, conseguimos enxergar a mão de Deus em todas as coisas, né? Se não formos gratos, infelizmente, só haverá murmuração, reclamação, e aí seremos iguais ao povo do Egito, né? Que era para ter ficado 40 dias, ficou 40 anos lá no Egito e não chegou à Terra Prometida, né? A maioria não foi para a Terra Prometida. Por conta da murmuração, por conta da reclamação. E vocês viram aí agora na história da Arca de Noé, né? Noé e sua família, homem justo, íntegro, obediente ao Senhor, temente ao Senhor, que ouviu a voz de Deus, né? Obedeceu-lhe, e ele avisava os outros que ia chover, ia haver o dilúvio, e as pessoas não davam ouvidos a ele, né?
Parecido com o que acontece hoje em dia, né? Nós cristãos vivemos falando já há anos, né? Várias gerações falando: Jesus está voltando, Jesus está vindo, os sinais estão aí, Jesus está voltando, em breve virá, e breve virá, breve virá. E é breve virá por quê? Também porque pode ser que Deus venha daqui, pode ser que Deus venha hoje, Jesus volte hoje, né? Pode ser que Jesus volte daqui a 10 anos, pode ser que Jesus volte daqui a 50, daqui a 200 anos. Nem estarei mais aqui daqui a 200 anos. Mas a nossa vida, né? Quantos anos que você acha que vai viver a mais? Você tem certeza que pode dizer que vai viver quantos anos a mais? Ninguém tem certeza de quanto tempo vai viver, né? Por mais que se cuide, por mais que tente, ninguém é capaz de acrescentar um dia em sua própria vida, né? Então, que a gente possa correr para os braços de Jesus, correr aos pés de Jesus e poder entregar nossa vida a Ele todos os dias, né? Somente Ele tem as palavras de vida eterna, né? E que sejamos obedientes como Noé. Noé ficou na arca, né? Ele veio falando anos e anos. Ele tinha 600 anos quando choveu e veio o dilúvio, né? Ele já avisava por anos, por séculos, né? Creio eu, as pessoas: olha, vai chover, vai haver dilúvio. E ele era ridicularizado, as pessoas não ouviam, né? Que vai chover o quê? Não vai acontecer isso. Ninguém querendo ouvir a voz de Deus, até que choveu. Até que choveu, e o pessoal que ridicularizava ele, que não ouvia a voz de Deus através dele, que não queria saber, né, de obedecer a Deus, queriam continuar fazendo as coisas erradas. E choveu, e Deus levou a todos, somente salvou o justo e a família dele, Noé. Amém? Então, que a obediência seja a nossa... Obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, obedecer os ensinamentos de Deus seja a nossa prioridade de vida, né? Porque é a desobediência que traz as piores consequências, né? A desobediência a Deus. Amém? Então, esse foi o manancial de hoje. Agora eu farei a leitura bíblica, né? Que nós fazemos sempre leitura de alguns capítulos da Bíblia. Em média são 3 capítulos da Bíblia que é lido por dia. E ao final de um ano nós teremos lido a Bíblia inteira. E hoje a leitura que pede da Bíblia é do Salmo 65 até o 67. Vamos lá? Salmo 65, para o mestre de música, Salmo davídico, um cântico. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador. Esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e as regas, fartamente as enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Salmo 66 para o mestre de música, um cântico, um salmo. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos.
Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém. Salmo 67, para o mestre de música, com instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. E esse foi o Manancial de hoje, juntamente com a leitura bíblica indicada aqui pelo Manancial. Que o Senhor possa abençoar todos os ouvintes, que nos dê um ótimo dia. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Um abraço e bom dia para todos.